Olá, sejam bem-vindos à aula 11 do curso de Estruturas de Madeira. Hoje nós vamos resolver mais duas aplicações, dessa vez sobre o assunto de vigas, né? Elementos flexionados. Bom, então vamos passar aqui o nosso formulário para consulta. Vamos chegar aqui na primeira questão. Bom, a primeira questão pede para que seja determinada qual a máxima carga distribuída retangular, né, que pode ser aplicada em uma viga biapoiada com 3 metros de vão teórico e seção transversal de 7,5 de base por 15 centímetros de altura. A viga é feita em cupiúba, madeira em segunda categoria, né? De segunda categoria. Considere apenas o estado limite último, ou seja, para determinar essa carga aqui, a gente não vai considerar o estado limite de deformação excessivo, né? Que é o estado de serviço, de utilização. A gente vai fazer a questão baseada apenas na verificação de limitação de tensões, tá bom? Bom, então a primeira coisa a fazer aqui, eu já tenho a classe de carregamento, né, de longa duração, eu sei a classe de umidade e eu tenho as resistências médias, né, aqui a 12%. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar essas resistências médias em resistências de projeto, né, de cálculo. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui no lado direito. Então, a partir da resistência à compressão média, né, a 12%, eu vou obter a minha resistência à compressão característica, né? A gente já sabe, né, pessoal, que a relação entre essas resistências, eu estou fazendo a característica a partir da resistência média, é de 70%. Então, a resistência característica, né, a compressão, ela vai ser 70% da resistência média, né, a 12%, já corrigido, né? Significa que essa tensão aqui ela já é corrigida, tá? Então, meu FCK vai ficar de 54,4 para 38,1 MPa, tá bom? A relação para as forças, tensões de cisalhamento é diferente. Aí vamos lá olhar. Para tensões de cisalhamento, a relação é um pouco diferente. Ela não é 70%, ela é 54%. Então, 54% do FVM12, tá? Então, FVK igual a 5,6 MPa, tá? Eu vou colocar isso para cá mesmo, pessoal. E aí a gente continua na ordem aqui. Agora eu vou precisar transformar isso aqui em resistência de projeto, né, através do CAMOD. Então, o CAMOD aqui, pessoal, eu tenho carregamento de longa duração, classe de umidade 2, e eu tenho uma dicotiledônia, né, de segunda categoria. Então, vou pegar os CAMODs lá, ó, longa duração 0,7, classe de umidade 2
1 e dicotiledônio de segunda categoria, CAMOD 0,8. Então, 0,7, 1,8. Meu CAMOD vai ser igual a 0,7 que multiplica 1 que multiplica 0,8, né? Então, 0,56. Aí, ó, o FCD, então, vou mudar aqui. O FCD vai ser igual ao CAMOD, que eu acabei de calcular, né? Multiplicado pelo FCK, dividido pelo gama C. O gama C, a gente já conhece também, né? 1,4 aqui, ó. 1,4. E eu vou logo ver aqui o do cisalhamento, ó, 1,8, tá? Já fica guardado aí o do cisalhamento que a gente vai fazer em seguida. Então, ó, vamos lá. FCD igual a 0,56. O FCK, 38,1 dividido por 1,4. Certo? Então, FCD eu tenho 15,24 MPa. O FVD eu tenho CAMOD, eu já vou colocar aqui direto o CAMOD, que multiplica o FVK, 5,6, dividido pelo gama, né, para cisalhamento, que é 1,8, tá? Eu fico com o resultado aqui 1,74 MPa, certo? E aí, pessoal, vocês perceberam que a gente está falando só de resistência à compressão e resistência a cisalhamento, né? Mas como a gente tem uma viga flexionada, a gente tem também a tração. Só que qual é a situação da tração, né? Como foi falado lá na aula, a tração na madeira, ela geralmente é uma resistência maior do que a compressão, né? Formulando isso de uma maneira melhor, a madeira possui normalmente uma resistência melhor à tração do que a compressão, né? O fato que deixa para a gente, normalmente, o dimensionamento da flexão mais dependente da resistência à compressão. Então, é essa resistência à compressão que vai ser determinante ali no dimensionamento, né? A gente sabe, por exemplo, que eu tenho essa relação aqui, ó, entre uma resistência à tração característica, né, e a resistência à compressão característica, né? Eu tenho essa relação empírica aqui que a norma permite. Ou seja, se eu fosse, mesmo que eu fosse calcular, né, eu pegaria esse valor aqui, ó, o FCK, né, ia dividir por 0,77, ia chegar num valor maior do que 38,1, né? Então eu vou ter uma resistência à tração mais elevada, tá? E como a seção transversal ela é retangular, eu vou ter a máxima tensão de tração, né, no bordo inferior vai ser igual numericamente à máxima tensão de compressão que vai ocorrer lá no bordo superior da viga. Então eu vou dimensionar pela resistência à compressão, que é a mais baixa, tá bom? Então por isso que eu não vou nem me ocupar em desenvolver aqui a resistência de cálculo à tração. Eu já vou dimensionar pela resistência à compressão, que é o ponto mais fraco aí do material, tá? Então vamos lá. Já definimos a compressão e já definimos o cisalhamento. A limitação de tensão do cisalhamento, vamos começar pela normal, né? Pela compressão, né? O critério de segurança para limitação é o seguinte: a resistência, né? A tensão solicitante,
tensão normal solicitante de cálculo, né? Ela tem que ser menor ou igual à resistência de cálculo, nesse caso a compressão, tá bom? Então, já que aqui eu não estou fazendo uma verificação, né? Eu quero saber, na verdade, qual a máxima carga que eu quero. Então eu vou trabalhar com esse lado aqui, ó. Tá? Essa resistência à compressão FCD, ela é uma tensão, né? Ela é uma tensão numa peça flexionada, tá? Então o valor dela, né, ela pode ser considerada igual a MD I dividido por Y dividido por I, né? Onde o I é a inércia da seção transversal, o Y é a metade da altura da seção transversal e o MD, pessoal, é o momento de cálculo, o momento de projeto que vai causar uma tensão solicitante igual ao valor máximo possível, que é a tensão resistente de cálculo. Estão entendendo? Isso aqui, na verdade, é assim, ó. A minha tensão solicitante, a minha tensão máxima do projeto solicitante, ela é o MD YI, tá? Mas, como eu estou trabalhando, eu quero saber qual o máximo MD, eu estou trabalhando com uma resistência à compressão de cálculo, eu vou igualar aqui a resistência à compressão de cálculo. Pronto, tá? Só para não confundir aí ninguém. E quem eu quero, né? Pelo menos nesse momento aqui, é o MD. Então eu vou isolar ele aqui, ó. MD igual a FCD, que multiplica a inércia, dividido aqui por Y. Pronto, então eu vou procurar qual o momento, né? Qual o momento máximo que eu posso aplicar nessa viga aqui, né? Então, ó, FCD é 15, né? 15,24 MPa, né? 15,24 MPa, e aí eu tenho que me preocupar com as unidades, né? Com compatibilizar as unidades. Então eu vou trabalhar com Newton e milímetro. Então 1 MPa é igual a 1 Newton por milímetro quadrado. Então não preciso converter aqui, né? Eu já tenho 1 MPa é igual a 1 Newton por... Vou colocar aqui para a gente ver como é que vai ficar depois essas unidades. Milímetro quadrado, tá? A inércia, pessoal, eu tenho que calcular ainda, né? Ó, eu não tenho a inércia, eu tenho a seção transversal, eu vou calcular a inércia. Eu vou só colocar o valor aqui pra gente, aqui no cantinho. Mas a inércia todo mundo já sabe, né? Numa seção transversal é a base que multiplica a altura ao cubo sobre 12, tá? Então já vou colocar esse valor aqui direto, tá? Vocês calculem aí em outro momento. Esse valor aqui da inércia é 2, vou colocar em vermelho aqui, 1,09 vezes 10 elevado a sétima, né? Milímetro a quarta, já calculei em milímetro a quarta, que é para compatibilizar. E o Y é a metade da altura da seção transversal, né? A altura é 15 centímetros, a metade é 7,5 centímetros, passando isso para milímetros, 75 milímetros. Então, multiplico aqui por 75 milímetros. Pronto. Então, quando eu for calcular aqui, deixa eu logo tratar aqui as unidades. Eu tenho 1 milímetro a quarta em cima e eu tenho 1 milímetro ao quadrado e 1 milímetro. Eu vou cortar esse cara aqui, esse aqui e vai ficar aqui milímetro, né?
Então esse MD ele vai ficar já convertendo, tá, pessoal? Ele vai sair um resultado em Newton que multiplica milímetro. Eu já vou converter aqui para kilonewton metro. Ó, tá? Já estou convertendo. Mas ainda não é o que a gente precisa, né? Esse aqui seria qual o momento, né, máximo. Numa viga biapoiada, né, que a gente aprendeu lá nas aulas lá da mecânica, qual o momento máximo que eu obtenho quando eu tenho uma viga biapoiada com carga distribuída retangular? Esse momento máximo aqui, ó, é WL ao quadrado sobre 8. Vocês podem consultar isso aí em qualquer tabelinha de livro de estática ou de mecânica, tá? Então aqui tá, ó, apareceu o cara que eu quero, tá? O W, né? Ele que eu tô procurando aqui. Então eu vou trabalhar, né, a equação em torno dele aqui. W seria igual, então, a 8 vezes esse momento, que no nosso caso é o nosso MD, calculado lá, ele seria o WD aqui, né? A carga de cálculo, dividido por L ao quadrado. Tá? Então aqui, esse meu WD vai ser 8, que multiplica 4,286, né? Vamos colocar as unidades aqui também para a gente não se perder. Kilonewton metro, né? Dividido pelo vão ao quadrado. O vão é 3 metros. Então é 3 metros ao quadrado. Tá? Esse resultado aqui, pessoal, ele vai ficar 3,81. Aí aqui, ó, tem 1 kilonewton metro dividido por metro quadrado, né? Então vai cortar o metro quadrado aqui, o metro aqui, e o meu resultado vai ficar em kilonewton dividido por metro. Então pronto. Então, pelas tensões normais, né, pelo cálculo das tensões normais, a máxima carga distribuída que eu posso ter para que a tensão, né, a tensão normal máxima na viga não ultrapasse a tensão a compressão, a tensão resistente à compressão é 3,8 kN por metro. Mas eu tenho que fazer também a verificação pelo cisalhamento, né? Então, vou precisar de mais uma página aqui. Peraí, vamos criar mais uma páginazinha aqui. Tá? Agora eu vou fazer pelo cisalhamento, né? No cisalhamento eu tenho o que? Tensão máxima lá. A gente já sabe que é 1,5, né? V dividido por A. Isso aqui vale uma seção retangular, tá, gente? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Essa tensão aqui, ó, ela tem que ser a tensão solicitante, ó, de cisalhamento, ela tem que ser menor ou igual à tensão resistente de cisalhamento de cálculo, tá? Então, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou substituir aqui, ó, 1,5V dividido por A. E vou isolar V, né? Vai ficar FVD A dividido, né, por 1,5. Pronto. Certo? Então, vou partir para cá para um lado. Vamos lá. V vai ser igual a área, é só fazer, né, a base multiplicado pela altura lá. Já vou colocar o valor aqui para vocês.
1,125 vezes 10 a quarta, já em milímetro quadrado. O FVD, 1,74 MPa, né? 1,74 MPa, que é a mesma coisa que Newton por milímetro quadrado. É isso? Dividido por 1,5. Pronto. Aqui, ó, cortou. E meu resultado é resultado Newton, né? Eu já vou deixar aqui convertido para vocês para quilonewton. E aí, numa viga biapoiada com carga distribuída retangular, qual é o valor de cortante máximo? Nesse caso, o valor de cortante máximo é o valor da reação de apoio, né? O valor da reação de apoio. Então, o meu WD vai ser o quê? 2 vezes esse cortante, né? Que eu acabei de calcular ali, dividido por L. Então, 2 vezes 13,06 kN, dividido pelo vão, que é 3 metros. Então, meu resultado já sai direto em quilonewton metro, 8,71 kN metro. Então, ó, qual é a conclusão que eu tenho? Eu tenho uma limitação da carga distribuída a partir da análise pelo esforço de cisalhamento, né, pelas tensões de cisalhamento, e eu tenho outro resultado, né, pelas tensões normais. Quem é que eu vou usar? O menor, né? Então, esse aqui vai ser o meu resultado aqui, tá? Esse vai ser o maior carregamento, já de cálculo, esse carregamento aqui, a maior carga distribuída que eu vou poder colocar nessa viga aí, tá? Se eu colocar esse valor de carga distribuída, vai atender ao cisalhamento, mas ó, vai ultrapassar as tensões normais, então não posso, tenho que usar o menor. Se eu usar esse aqui, eu atendo tanto às tensões normais quanto ao cisalhamento. Então vamos lá para a segunda questão. Dimensione uma viga de madeira de pinho do Paraná com vão teórico de 200 centímetros, de segunda categoria, e a ser utilizada em um ambiente de classe 2 de umidade para suportar um carregamento distribuído de W 5 kN, né? Então esse carregamento W, pessoal, ele já é nosso carregamento de projeto, tá bom? Só para deixar claro. Eu já tenho todos os dados de resistência aqui, tenho modularidade e eu tenho a classe de carregamento, que é de longa duração. Eu só vou precisar, então, trabalhar essas resistências, né, para resistências de projeto, né, resistências de cálculo. Então, os dados são bem parecidos com os da questão passada, né? Carregamento de longa duração, classe 2 de umidade e madeira de segunda categoria, né? O que, apesar de ser pinho do Paraná, né? Então não vai fazer muita diferença se é de primeira ou segunda categoria. Eu vou sempre ter o CAMOD 3, né? 0,8 quando eu tenho uma conífera, né? Mas então eu já posso até adiantar aqui, né, já que são os mesmos dados da questão passada, que o CAMOD 1 é 0,7, que é longa duração, o CAMOD 2 é 1, porque é classe 2 de umidade, e o CAMOD 3 é 0,8, porque é uma conífera, né? Então tem o mesmo valor de CAMOD, 0,56, tá? Desculpa, pessoal. E aí eu posso calcular aqui o meu FCD,
que vai ser o CAMOD, né, 0,56, que multiplica o FCK lá, que eu já tenho. Normalmente, pessoal, quando a gente coloca FCK, a gente considera que ele já está padrão, na umidade padrão, lá 12%. Eu só coloco aqui FCK 12%, que é para ficar bem óbvio isso aí, né? Mas se vocês verem, por exemplo, lá no livro do Pfeil, ele não coloca FCK 12, ele coloca FCK, tá? Mas só para ficar bem claro e sempre lembrar vocês disso, né? De que a gente tem que trabalhar com o valor de resistência corrigido. Então, FCK, que é 40,9. O gama para compressão, a gente já sabe também que é 1,4, né? Aos poucos a gente já vai lembrando algumas coisas de cabeça. Então eu tenho o resultado aqui 36 MPa. A tração, mesma coisa. CAMOD, resistência característica, atração e o gama para tração é 1,8. Então vou ter 28,96 MPa. Tá? E esse cisalhamento, FVD, CAMOD, multiplica o FVD dividido pelo gama, que também é 1,8, né, pro cisalhamento. Então, FVD igual a 2,73 MPa. Pronto. Então já tenho todas as minhas resistências de cálculo e aqui a gente percebe, né, o que eu comentei anteriormente, a relação que eu tenho entre a resistência aqui, ó, compressão e atração, né? Como a resistência à tração é maior do que a resistência à compressão, eu estou trabalhando com uma seção transversal, né? Não sei ainda, né? Não tenho as dimensões dela, mas eu sei que eu vou trabalhar com uma seção retangular. Mesmo que de repente eu fosse trabalhar, sei lá, com uma seção circular, mas a seção que ela tem um eixo de simetria ali na altura, o que vai, né, vai resultar numa tensão máxima de compressão igual a tensão máxima de tração, né? E aí, sendo a resistência de cálculo à compressão mais baixa, então ela que vai ser determinante e é ela que eu vou utilizar, tá? Então esse FTD aqui eu calculei para a gente ver, mas ó, já dá para saber que a gente não vai mais utilizar ele daqui para frente, tá? Então, ó, vamos lá. Vamos fazer primeiro o dimensionamento de estado limite último, né? Vamos começar pelas tensões normais, certo? Então, numa viga biapoiada, né, com carregamento distribuído, né, eu já sei que o meu momento máximo dessa viga, né, vai ser WL ao quadrado sobre 8, tá bom? Vamos fazer isso na outra página, pra gente não precisar mudar. Vamos lá, melhor aqui. Opa. Momento máximo, que vai ser aonde esse momento máximo aqui? No meio do vão, né? Vai ocorrer lá no meio do vão. Então eu tenho a carga é 5 kN, né? O vão é 2 metros. Então meu momento máximo aqui é 2,5 kN. Esse é o momento que eu vou ter lá no meio do vão. Então esse momento, pessoal, ele vai gerar uma tensão, né? Uma tensão máxima, que vai ser a minha tensão máxima solicitante de cálculo. E essa tensão máxima que vai ser gerada solicitante, ela tem que ser menor ou igual ao FCD, já que eu estou dimensionando pela resistência à compressão, que é menor, né? Como eu estou dimensionando, eu quero trabalhar no limite, eu vou igualar as tensões aqui, o que significa que, ó, eu vou
usar o FCD para calcular a minha seção transversal. Onde está a seção transversal aqui, pessoal? A seção transversal está aqui, ó. Tá? A seção transversal está embutida aqui nessas propriedades geométricas. Tá? Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? Vai ficar assim, ó. FCD é igual àquele momento que eu calculei lá em cima, que multiplica y, que é h sobre 2, né? Dividido pela inércia, que é BH ao cubo sobre 12. Pronto, apareceu a minha seção transversal aqui. Apareceu B, apareceu H, tá bom? Isso aqui, arrumando, vai ficar assim, ó, FCD igual a 6 vezes o momento, né? Dividido por BH sobre 2. O que eu estou fazendo aqui? Estou cortando, né? Inverti aqui, coloquei o 12 lá em cima, dividi pelo 2 aqui, 6. Cortei um H com um H aqui, pronto. 6mbH ao quadrado. Tá? Quem eu quero é a seção transversal, né? Então, fazer o que? Eu vou isolar o BH ao quadrado aqui. Eu vou ficar com 6m dividido por FCD. Pronto, então eu vou partir daqui. Daqui eu já vou substituir, né? Vou ficar com BH ao quadrado igual a 6, que multiplica o momento, 2,5. Eu vou passar esse momento de quilonewton metro para newton milímetro, tá? Então eu vou multiplicar por 10 a sexta, né? 1000 do quilonewton para o newton e 1000 do metro para o milímetro. Então 10 a sexta, tá bom? Dividido pelo FCD, tá? MPa, que é igual a newton milímetro quadrado, então já posso colocar direto, 16,36. 16,36. Isso aqui vai dar igual a 9,17 10 a quinta. Isso aqui, pessoal, ele fica em milímetro ao cubo. Vou colocar aqui entre parênteses. E aí eu chego num momento complicado aqui, né? Porque assim, eu tenho BH ao cubo é igual a tudo isso aqui. Para sair daqui, o que eu vou fazer? Eu vou estabelecer uma relação entre B e H. Tá? Eu tenho duas variáveis e eu tenho aqui só, né, uma equação para resolver elas. Então eu preciso de uma equação adicional aqui. Né? O que eu vou fazer? Eu vou estabelecer uma relação entre B e H. Eu posso fazer isso. Vou falar, a minha peça, eu quero que a relação entre da base e a altura seja tanto. Pronto, eu estou dimensionando, eu que defino isso aí. Então eu vou escolher aqui, ó, tá? Eu vou escolher uma relação aqui onde eu vou dizer que H é igual a 2B. Tá? Então a peça é 2 vezes mais alta do que larga. Pronto, que é bem comum, né? Acho até que a peça da questão passada tinha essa relação, não tinha? Ó, 7,5, 15. Então, eu vou, tava precisando de uma equação adicional aqui, eu vou estabelecer uma equação adicional que, né, define uma relação entre as duas grandezas, né? Entre as duas dimensões aí da peça. Então, não tem problema nenhum, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir aqui, ó, né? Quando eu substituir, vai ficar assim, ó. Vai ficar B, né? Vou substituir aqui o H pelo B. B, o H é 2B ao quadrado, né? Vai ficar então 4B ao cubo igual a 9,17 vezes 10 à quinta. Ainda ficou pequeno o espaço, né, gente? Resolvendo isso aqui, vou ver se eu consigo colocar aqui. Resolvendo isso aqui, eu tenho o meu valor de B.
né? B vai ser 61,2 milímetros. Pronto. Achei B, né? Se eu achei B, vou jogar ele aqui para cima. Que aí eu já vou colocar o H, né? Se eu achei B, eu acho H, que vai ser o dobro, né? Vai ser então 122, é isso? 4 milímetros. Pronto. Dimensionei, né? Mas meu primeiro critério ainda, né? Dimensionei pelo esforço, pelas tensões normais. Agora eu vou dimensionar pelas tensões de cisalhamento. Vamos lá. Qual o maior valor de cisalhamento que eu tenho numa viga biapoiada com carga distribuída retangular? WL sobre 2, que é em cima dos apoios, tá bom? Então, WL sobre 2 vai ser 5, o vão é 2, dividido por 2. 5 kN. É a reação de apoio lá, né, gente? Qual é o critério? O critério é que a tensão de cálculo tem que ser menor ou igual. Peraí, deixa eu ajeitar isso aqui. Menor ou igual à resistência ao cisalhamento de cálculo. Tá? Novamente, como eu estou dimensionando, eu vou trabalhar no limite, eu vou estabelecer isso aqui. Tá? Então eu posso igualar isso aqui a 1,5, né? V dividido por A, que a gente já sabe que esse, né, é a maior tensão para uma seção transversal retangular, maior tensão de cisalhamento, tá? A gente sabe onde acontece ali, né, bem na linha neutra. Aqui é mais simples, né, porque quem aparece direto aqui, ó, a área. Então eu vou só arrumar aqui, ó, eu sei que a área é o quê? BH, né? Então eu vou só arrumar aqui, vai ficar a área, ou BH, depois eu coloco lá de novo, é igual a 1,5 cortante dividido pela resistência ao cisalhamento de cálculo, né? Então é 1,5 vezes esse cortante que eu achei aqui, ó, 5 kN, vou passar para Newton e dividir pela resistência ao cisalhamento de cálculo, que é 2,73, tá aqui, ó, 2,73. Então dividido por 2,73. Isso aqui, vou colocar aqui embaixo, 2,739 vezes 10 ao cubo milímetro quadrado. Então puxo aqui, ó, já que a área, já falei antes, é BH, né? Eu já tenho uma relação, né? Eu fiz essa relação aqui, ó. Vou manter a mesma relação que eu defini lá anteriormente, né? Então essa área aqui eu posso deixar em função de B também, né? B que multiplica 2B igual a 2B ao quadrado. Pronto. Então vem aqui, ó, 2B ao quadrado é igual a 2,739 vezes 10 ao cubo, que é a área. Daí eu acho B. B é igual a 37 milímetros, né? O H, então, vai ser igual a 74 milímetros. Pronto. Dimensionei pela tensão, né, de cisalhamento. Então aqui eu dimensionei para limitar a tensão de cisalhamento até ali o valor resistente de cálculo, e aqui eu dimensionei para limitar as tensões normais até a tensão resistente à compressão, que vai ser o meu valor mais baixo, tá? Então aqui, ó,
pela tensão de cisalhamento, eu poderia ter uma seção de 37 por 74, né? Seria o valor mínimo. Aqui eu poderia ter 61 por 1,22. Então eu preciso ter uma seção maior aqui. Nesse caso eu vou usar o quê? O maior valor, né? Porque se eu tenho uma seção de 61 por 122, ela atende a esse critério aqui, 37,74. Essa seção não atende aos esforços normais, atende apenas ao cisalhamento, mas essa seção aqui, ela atende tanto aos esforços normais quanto ao cisalhamento. Então vai ser essa seção que eu vou eleger aqui para mim, tá? Porém ainda não acabou. Eu já fiz a verificação e dimensionamento para os estados limites últimos. Agora eu vou ter que verificar, né? Eu já não vou dimensionar os estados limites de serviço. Eu vou verificar, né? Eu já dimensionei na limitação de tensões. Agora eu vou verificar para ver se não está ocorrendo aí a deformação excessiva, né? Como é a verificação? Deixa eu adicionar mais uma página. Como é a verificação de estado limite de serviço aqui em vigas? Eu vou limitar as flechas, os deslocamentos, né? Ou as deflexões. Então, as flechas totais, elas têm que ser menores do que as flechas limite. Tá? Nesse caso, estou falando no plural, mas é a flecha total máxima. Nesse caso vai ser bem no meio do vão. Tem que ser menor do que a flecha limite estabelecida pela norma, né? Por que flecha total? Porque eu tenho a flecha elástica, aquela imediata, né? E eu tenho a deformação lenta, né? Que é onde entra aí o fenômeno. Lá até coloquei já a tabela para a gente ver aqui, né? Que é da fluência, tá aqui, ó, coeficiente de fluência. Então essa aqui, ó, é a equaçãozinha da deslocamento total, ó. É o deslocamento elástico mais o deslocamento lento por fluência, né? Que aí é onde eu vou usar o coeficiente de fluência. O coeficiente de fluência ele vai depender da classe de carregamento e da classe de umidade. Então a gente já pode até ver aqui, ó. A gente sabe que a classe de carregamento é longa duração e a umidade é 2. Então o meu coeficiente de fluência é 0,8, tá? Então já vou colocar aqui, ó. Que minha flecha total, ela vai ser a flecha elástica multiplicado por 1 mais o coeficiente de fluência, que é 0,8. A flecha elástica, pessoal, a gente vai tirar ela lá da mecânica também, tá? Lá do estudo das deflexões, que é em módulo, vocês estão bem lembrados, 5WL a quarta dividido por 384 I. Pronto, isso aqui é tabelado, né? Qual é a flecha máxima? Uma viga biapoiada com carga distribuída. É isso aqui, tá? Então vamos lá. 5. O W. É 5 que multiplica o W, desculpa, né? O W que multiplica o L. Deixa eu confirmar aqui a quilonewton metro. Tá. É porque eu vou passar, ó, pessoal, de quilonewton metro para newton milímetro, né? O que dá a mesma coisa, né? Porque aqui, ó, 1 kN são 1000 newtons e 1 metro são 1000 milímetros. Então, ó, no final das coisas eu posso igualar aqui. Então é 5, mas eu estou compatibilizando. Aqui ele já é 5 newton por milímetro, tá? Não é quilonewton metro, porque numericamente fica a mesma coisa. Multiplicado pelo vão em milímetro, 2000.
tá? Aí eu divido por 384, que multiplica o módulo, eu já tenho o módulo lá, ó, 15.225 MPa. 15.225 MPa. E a inércia é o BH ao cubo sobre 12 da minha seção transversal aqui, ó. Dessa seção transversal. Já calculei para vocês, já vou colocar o valor aqui. 9,352 elevado a 10 a sexta. Isso aqui vai dar 1,46 milímetros, bem pequena, tá? Mas a total é 1,46, multiplica 1 mais o coeficiente de fluência, 0,8, tá? Eu vou ficar com 2,63, pronto. Então essa é a minha flecha máxima total, já considerando a deformação imediata, já considerando a deformação lenta. Agora eu preciso comparar com a flecha limite, né? A deflexão limite. Vamos lá, que tem a tabelinha aqui, tá aqui. Estado limite de deformação excessiva, né? Valores limite de deslocamentos verticais. É isso que eu estou fazendo, gente. Eu acredito que vocês estejam entendendo, mas eu vou deixar bem claro aqui, ó, o que eu estou fazendo. Eu tenho uma viga de madeira e ela está bem apoiada aqui, ó. Quando eu aplicar um carregamento aqui, o que vai acontecer com essa viga? Ela vai deformar. No meio do vão aqui, ó, vai ser onde eu tenho o deslocamento vertical máximo. O que eu estou fazendo? Eu estou verificando se esse deslocamento vertical máximo aqui nessa viga, né, se ele atende ao critério de deslocamento limite que a norma estabelece. Então a norma vai me dar um valor máximo para isso aqui. Qual é o máximo aqui? O máximo é isso aqui. Aí eu vou comparar com o valor que eu calculei, né, para considerar atendida ou não, né, o critério da norma. Então aqui, ó, construções correntes, construções com materiais frágeis não estruturais. Bom, não foi mencionado, né, nada disso na questão, então eu vou considerar construções correntes, tá? Ações a considerar: permanentes, variáveis, combinações de longa duração. Tá, nessa questão eu não precisei fazer a combinação, né? Não foi necessário, porque eu já tinha um valor lá, mas enfim, atende aqui. Deslocamentos calculados em um vão L entre apoios, em balanço de vão. É um vão L entre apoios, né? Então, o deslocamento limite é em função desse vão, L sobre 200. Né? Então, vamos ver aqui quanto é que vai dar. L, quanto é L? L é 2.000 milímetros, né? Esse é o deslocamento limite, dividido por 200. Então o limite é quanto? 10 milímetros. Então, ó, o deslocamento total é menor do que o limite. Ou seja, está atendido o estado limite de utilização, né? Ou de serviço. Pronto, fiz a verificação, tá aceito. Mas ainda tem mais uma coisinha que a gente tem que fazer antes de terminar. A gente precisa verificar a estabilidade lateral da viga, né? Porque a gente já sabe que quando eu tenho a viga flexionada, né, eu tenho compressão no bordo superior, e essa compressão aí do bordo superior pode gerar uma flambagem lateral, tá? O que eu faço? Eu uso o critério de dispensa, né? A norma brasileira ela não estabelece um método para verificação disso aí. Ela estabelece um critério para que eu possa dispensar essa verificação, tá? O
critério é esse aqui, ó. Tá aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó. Tá aqui o critério. Tá? L1 sobre B. L1 é o quê? É a distância, né, entre os pontos onde eu tenho restrição, né? O ponto de contenção lateral. Né? Vou considerar aqui que os meus dois apoios têm contenção lateral. Então eu vou verificar se eu preciso colocar um ponto intermediário de contraventamento. Tá? Então eu vou considerar L1 a distância entre os apoios. B é a base, EF é o modo de elasticidade efetivo, que é o modo de elasticidade modificado pelo K-mod. Tá? Beta M, que eu vou ver aqui, vou consultar nessa tabela, e o FCD. Tá bom? Então vamos lá. Ó. O critério é esse aqui. Vou reproduzir aqui pra gente. CF. Beta M. FCD. Então, ó, considerando que os dois apoios são pontos de contenção, eu vou considerar L1 como o vão, né? E B é a base da seção lá, em milímetro. É a base da medição transversal. Isso aqui precisa ser menor que o modo de elasticidade efetivo, pessoal. Ele é o K-mod multiplicado pelo modo de elasticidade, tá? O modo de elasticidade está aqui, ó. Eu já tenho o valor dele e eu tenho o valor do K-mod, tá? Então, já vou colocar direto aqui pra gente o valor do módulo efetivo. 8, 5, 2,6 vezes 10 ao cubo. Tá MPa. O beta M, aí vamos voltar lá. O valor tabelado. Tá aqui. Beta M, ele depende da relação entre altura e base da seção transversal. Nesse caso, foi até uma relação que eu mesmo defini, né? A relação altura-base é 2. Não foi isso que eu defini? Então, o meu beta M é 8,8, de acordo com a tabela. Então, 8,8, que multiplica o FCD, que é um valor que eu já calculei lá também, né? 16,36. MPa em cima, MPa embaixo, tudo certo. Aqui é uma relação adimensional, tudo adimensional, né, gente? Porque, ó, eu tenho um comprimento aqui, eu tenho uma tensão aqui, uma tensão aqui, tá? Então, aqui, ó, eu fico com 32. Opa, falei uma coisa, escrevi outra. 32,68. E aqui eu fico com 59,22. Tá correta? Tá, né? 32,68 é menor que 59,22. O que significa isso, pessoal? Significa que tá atendido o critério, não preciso verificar, né, a flambagem lateral, e também significa que eu não preciso, né, como está atendida a flambagem lateral do jeito que aqui o problema já está, significa que eu não preciso, nesse caso aqui, colocar nenhuma contenção lateral. A contenção que está sendo feita pelos apoios já é suficiente, eu não preciso ter nada ali intermediário, tá bom? Se isso aqui desse diferente, pessoal, se esse valor aqui, ó, desse maior que esse, quais seriam algumas das possíveis soluções, né? A primeira solução que a gente pensa é se o valor, né, se o critério não está sendo atendido, é porque do jeito que está, não está atendendo ao critério, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um ponto de contenção. Onde vai ser esse ponto de contenção? No meio do vão, né? Então o que ia acontecer aqui na prática? Ia mudar o L1. Já que eu estou colocando um ponto de contenção no meio do vão, então a distância entre esses pontos de contenção ele vai ser L1 sobre 2,
né? Ele vai ser de um apoio até o contraventamento no meio do vão e do contraventamento até o próximo apoio, 1 metro, 1 metro. Então ia mudar para 1000 aqui, ó, esse valor, né? Mudando para 1000 esse valor, eu diminuo esse valor aqui para ver se ele fica menor agora que esse aqui, tá? Tem outras soluções? Tem, por exemplo, se eu aumentar B, se eu aumentar a base da seção transversal, eu também posso atingir, porque se eu aumentar essa base aqui, eu diminuo esse lado aqui, né, da inequação, eu diminuo. Então pode ser que resolva também. Mas aí eu tenho que pensar, porque se eu aumentar a base, eu vou ter uma viga mais robusta, vai custar mais caro. Eu tenho que ver, então, em cada situação, né? Cada situação vai ter uma situação ali, vai ter uma solução, tá? Mas o importante é vocês entenderem que, já que deu menor, significa que do jeito que tá, atende, eu não preciso verificar. Se tivesse dado maior, então não atende, eu preciso mudar alguma coisa. Eu posso fazer uma seção maior, mais robusta, né? Ou eu posso adicionar um contraventamento. Se ficar muito maior, pode ser necessário que eu adicione 2 contraventamentos. Nesse caso vai ser muito difícil porque é uma viga curta, né? 2 metros de viga, uma viga curta. Mas eu posso ter uma viga longa, aí posso precisar ter 2, entendeu? 2 pontos de contraventamento. Aí eu vou, cada vez que eu adiciono um ponto de contraventamento, eu vou reduzindo o valor do L1, porque o L1 não é um vão, é a distância entre os pontos de contenção. Tá bom? Então aí vai ter que ir testando, vai testando. Deu maior, vamos adicionar um ponto de contraventamento aqui. Não dá para adicionar contraventamento, não tem como adicionar um ponto de contenção, então a gente vai ter que ter uma viga mais robusta. Não quero, então eu tenho que procurar uma norma internacional para poder fazer essa verificação aí. Então vai ficando mais complicado, né? Mas cada situação de projeto vai ter uma solução diferente aí, tá? Importante é vocês entenderem agora qual a conclusão que a gente pode tirar disso aqui, certo? Então, pessoal, é hoje. É hoje não. Por hoje é isso, né? Tô confundido aqui. Mas espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham conseguido captar melhor aí o assunto.